Sabe aquela oferta que o seu assessor te apresentou, a debênture da Cerradinho, que você viu na sua corretora, enfim? Sabia que ela teve uma perspectiva rebaixada pela S&P no início do ano? Que ela pediu para que seus investidores que compraram os CRAs dela nos últimos anos aliviassem a barra, porque ela não ia conseguir cumprir uma série de indicadores financeiros que ela mesma tinha prometido. Sabia não? Então se liga aqui no nosso vídeo, porque a gente vai te contar as partes boas e ruins dessa oferta, tá? Primeiro a gente vai apresentar a empresa, né, o que ela faz, depois vamos te contar o que aconteceu com a situação financeira dessa empresa nos últimos anos e analisar algumas características dessa oferta. No fim, demos um spoiler da nossa posição, da nossa segunda opinião sobre essa empresa, beleza? Bom, para começar, a Cerradinho Bioenergia SA foi fundada lá em 2006, é reconhecida como um dos principais complexos produtores de bioenergia na América Latina, com foco na produção de etanol e energia a partir da cana-de-açúcar e milho. Hoje, o grupo é composto principalmente por duas empresas, a Cerradinho Bio, que tem como atividade principal a exploração de cana-de-açúcar e a produção de etanol e açúcar, e a Neomile SA, que iniciou sua operação lá em 2019 e tem como foco a produção de etanol de milho. Já ouviu disso? Pois é. Bom, e também produtos para alimentação animal, né? Aliás, é exatamente essa Neomile, que ela é parte da empresa que tem recebido as maiores atenções, os maiores investimentos recentemente, né, da empresa, e tem tudo a ver com essa oferta, tá? A empresa bombou nos últimos anos, né? Ela surfou na onda aí dos altos preços do etanol de cana-de-açúcar no mercado internacional. O etanol sempre foi o principal produto da empresa, né? Até recentemente, até 2024. Ela aproveitou esse momento de aumento de receita para se alavancar, né? Tava bonita na foto, foi lá pegar empréstimo, emitir debêntures e assim vai. Principalmente para quê? Para investir pesado em novas linhas de produção. Etanol de milho, lá na Neomile, e açúcar VHP. Sabe o que é isso? É um açúcar bruto, né? Um açúcar ainda não refinado. É o principal tipo de exportação de açúcar, tá? Por que o açúcar? Porque é um produto que vem apresentando margens de lucro mais significativas do que o etanol, né, por parte da cana-de-açúcar. Então ela resolveu investir nesses dois. Basicamente, então, ela aproveitou esse bom momento para captar recursos e investir em novos produtos com margens melhores para se tornar menos dependente do etanol de cana. Acontece que essa alavancagem ela foi bastante pesada. Dá uma olhada nesse aumento de dívida bruta e de dívida líquida da empresa. O problema, porém, dessa história toda é que esses investimentos eles demoram muito a maturar, né? Ou seja, demoram a gerar retorno para a empresa. Só para você pensar, até uma plantação crescer, produzir, atingir o ápice de produção, se vão alguns anos, né? Em contrapartida, esse aumento de investimento ele leva a um aumento de custo operacional já de imediato na empresa, né? Além disso, os juros, né, financeiros com maior nível de endividamento que a empresa tem que pagar também são imediatos. Em paralelo, a gente teve um cenário de queda do preço do etanol, né, quase 25% de queda agora na safra 2023-2024, combinado com um estoque de milho cada vez mais caro, isso aí acabou sacrificando bastante a margem da empresa e acabou pressionando a alavancagem, né, da empresa. Para fechar esse cenário complicado que a empresa está encarando nesses últimos anos, recentemente a empresa andou passando por uma situação bastante complicada em relação a uns CRAs da Neomile que ela emitiu lá em 2022 com um valor de 600 milhões, né, de reais. No início de 2024, a empresa ela solicitou que os credores com os CRAs, né, com esses CRAs, fizessem uma concessão à exigência de cumprimento de algumas métricas financeiras previstas para o fim da safra 23-24, os chamados covenants, né, no mercado financeiro. Então, nesse contexto todo, em janeiro de 24, no início desse ano, a S&P alterou a perspectiva do rating de longo prazo da Cerradinho de estável para negativa. Manteve o seu rating em AA, né, a AA, que é o nível, o segundo nível mais alto, né, o AAA é o mais alto, mas baixou essa perspectiva de longo prazo da empresa. E um último detalhe importante da empresa que eu queria falar aqui. Em agosto de 2021, a empresa ela protocolou um pedido de IPO junto à CVM, mas ela acabou desistindo no ano seguinte, 2022, ainda não tem bem motivo de isso acontecer. Permanece então como empresa de capital fechado hoje em dia, talvez seja porque na época a empresa estava bombando, estava bem na fita. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que tem alguns investidores que ficam um pouco receosos, né, de investir em empresas que não têm capital aberto, por conta de nível de governança e tal. Então, por isso que eu estou te dando essa informação, beleza? Bom, agora que a gente apresentou a empresa, vamos te contar rapidinho sobre a oferta, tá? O objetivo dessa oferta de debenture é exatamente continuar mantendo as fontes financeiras para esses investimentos que a empresa tem realizado nos últimos anos. Os recursos captados nessa oferta eles vão ser destinados a dois projetos principais. O primeiro, o projeto Chapadão do Céu, em Goiás, voltado para a produção de biocombustíveis e energia elétrica. Ele vai utilizar 318
milhões dessa emissão, né, de 600 milhões, que é o total de emissão dessa debênture. E segundo, o projeto Maracaju, em Mato Grosso do Sul, que implementa uma planta industrial para a produção de etanol de milho. Em termos de retorno, a remuneração dessas debêntures ela vai ser paga semestralmente a partir de junho de 25 até o vencimento da debênture, que é lá em dezembro de 2034. A taxa teto dessa oferta vai ser o maior valor entre a taxa Tesouro IPCA+, com juros semestrais de 2032, acrescida de um spread de 0,78% ao ano, ou uma taxa fixa de IPCA mais 7,15% ao ano. Essa debênture ela faz parte do que a gente chama de debêntures incentivadas, ou seja, é uma oferta isenta de imposto de renda para investidores pessoas físicas. Gostou? Tá bom? Faz sentido para você essa oferta? Bem, o objetivo desse vídeo aqui era dar uma rápida síntese sobre a empresa, o histórico financeiro, enfim. Agora que você conhece os principais detalhes da debênture da Cerradinho, pode começar a avaliar se essa oportunidade está alinhada aí com o seu perfil de investidor. No nosso segundo vídeo, a gente vai analisar esse rendimento comparativamente a outros investimentos de mercado para ver se faz sentido mesmo investir nesse ativo aqui, tá? E no nosso terceiro vídeo, a gente vai apresentar toda a situação financeira que a gente comentou rapidinho aqui, de uma maneira muito mais detalhada, tá? Mas já para te dar um spoiler aqui da nossa opinião, da nossa segunda opinião sobre esse ativo, ainda que o nível de endividamento da empresa tenha aumentado muito nos últimos anos, ela ainda mantém uma estrutura de dívida diversificada, né, entre empréstimos, debêntures, CRAs, enfim, e com um prazo alongado. Além disso, comparando com outros players do mercado agro, né, o seu nível de endividamento ele não é nem tão elevado assim. Mas os resultados financeiros da empresa nos últimos anos demonstram que ela é muito dependente dos preços internacionais de etanol de cana-de-açúcar, que vem em queda recentemente. E se esses preços continuarem em queda, o nível de alavancagem da empresa tende a subir ainda mais, o que não é nada animador, né, em um cenário de aumento de taxas de juros nacionais, principalmente é uma empresa que acabou de ter a sua perspectiva futura de rating rebaixada e acabou de pedir para um grupo de credores aliviar sua barra, né, por conta de descumprimento de covenants financeiros. Com toda essa instabilidade no cenário internacional, a gente recomenda uma certa cautela nesse investimento. Ou seja, ainda que uma primeira análise, se a gente comparar com outras opções de mercado, ponderando aí os principais riscos que o mercado identifica, essa remuneração pode até parecer interessante, efetivamente, mas talvez ela não seja tão atrativa assim se a gente considerar todos esses riscos envolvidos, né? Quer saber mais sobre isso? Então fica ligado aqui com a gente nos nossos próximos vídeos. Até mais!